Olá, amigo, olá, amiga. O painel Eduque chegando com as informações da Câmara Municipal dos Vereadores aqui em Cordeiro com o assunto Hospital Antônio Castro. Peço a você que se inscreva no nosso canal TV Eduque de Cordeiro no YouTube e receba os nossos vídeos todas as semanas, também com um conteúdo local nos fins de semana na Eduque Play, ao vivo para você. A programação completa todos os fins de semana aqui na TV Eduque de Cordeiro. E você que está na TV por assinatura 8.3 digital, Sistema Rio Cable de comunicação e também a TV do Povo, do nosso querido Marcos Medeiros, em Nova Friburgo. Um forte abraço a todos, porque o assunto, o Hospital Antônio Castro, você começando a entender de que forma foi dilacerado, foi destruído uma das melhores unidades de saúde do nosso interior. Cirurgias, internações, o tratamento ambulatorial, tudo funcionava muito bem até o ano de 2015, 2016, quando o doutor Salomão Lemos começou com a história de janela de basculhante e destruiu o Hospital de Cordeiro. Foi o início de tudo. Passou por Leandro Monteiro e finalizou com o doutor Luciano Ramos Pinto e a pior secretária de saúde que nós já tivemos aqui no município de Cordeiro. Você entendendo agora a gravidade do momento, agora na Câmara dos Vereadores de Cordeiro, a fala dos vereadores com este assunto, logo após teceremos os nossos comentários a respeito da fala dos nobres edis. Boa noite, presidente, boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, aos munícipes e funcionários da Câmara aqui presentes, aos internautas que nos assistem. Primeiramente, eu vou iniciar minha fala aqui justamente falando sobre esse requerimento 07 de 2023 que eu fiz durante essa semana, para entender, porque eu participei de uma reunião no final do ano passado, onde foi dito que seria contratada uma empresa para fazer uma avaliação daquele prédio, para que fosse justo, né, a indenização ou a desapropriação daquele prédio, como melhor dizer o termo jurídico aí, uma vez que não sou jurista e nem advogado para entender desses termos. E fiz esse requerimento. Recebi, agora há pouco, há minutos atrás, uma postagem da prefeitura aí, dizendo o valor, né, da avaliação, mas realmente ainda não vi como foi feito. Mas tenho algumas considerações já a fazer com relação ao valor. O valor estipulado foi de R$ 4.714.000. Como eu tenho conhecimento, e várias pessoas têm conhecimento também da situação caótica que aquele hospital vivia, somente de dívida trabalhista referente ao hospital nós temos R$ 5.200.000. E aí eu não estou dizendo que a prefeitura tem que fazer aquilo que o hospital tem que pagar. Estou dizendo que a gente tem que avaliar, e aí cabe à diretoria do Hospital Antônio Castro avaliar o que é melhor. Se é melhor se desfazer do único bem no município para acabar o imbróglio com a prefeitura, ou se é melhor sanear todos os problemas que tem com aqueles funcionários. Paralelo a isso, eu tenho aqui um laudo de avaliação da Justiça Trabalhista, da Ação Trabalhista número 0100318-2017.5.01.0512, que o laudo de avaliação diz o seguinte: aos 20 dias do mês de junho de 2021, na rua Belventura Ribeiro de Moraes, número 361, Centro Cordeiro, em cumprimento ao mandato expedido pelo meritíssimo doutor juiz da 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, na execução promovida por José Américo de Ecler contra o Hospital Antônio Castro, procedi a penhora e avaliação do imóvel a seguir descrito. Um imóvel consistente nos prédios próprios para o hospital, situado nesta cidade, na atual Rua 7 de Setembro, número 361, e o respectivo terreno urbano e não foreiro, com área de 2.852 metros quadrados, registrado com matrícula 1511, no livro número 2E,
às folhas 157 do cartório do ofício único de Cordeiro, seguindo em anexo fotos do imóvel, maiores descrições na certidão que acompanha o assunto. Valor da avaliação, R$ 9 milhões. Então me estranha uma empresa escolhida a dedo, porque, na verdade, essa empresa que foi agora contratada por inexigibilidade, não houve um processo licitatório, não houve um processo de concorrência, não houve um processo que se compare uma empresa a outra. Dá um laudo de R$ 4.714.000 em um imóvel que a Justiça avaliou em R$ 9 milhões. Aí podem perguntar, mas isso aí, você está brigando por uma questão da filantropia. Não, eu estou brigando pelos funcionários. Porque todo esse dinheiro aqui, todo esse recurso, tem que ser depositado em uma conta judicial. Isso tem que ser depositado em uma conta judicial para que se quite todas as dívidas da filantropia com os funcionários e também com a Receita Federal e os outros órgãos que detêm créditos com aquela empresa. Então, por isso que eu pedi, o vereador Elton Francisco foi muito feliz, né, nas falas dele, e por isso que eu pedi a cópia inteira do processo. Por quê? A gente tem que entender como é que foi feita essa avaliação. A gente tem que entender como é que foi feita a escolha da empresa para fazer essa avaliação. A Justiça me diz, aliás, esse aqui é uma avaliação, tem mais duas. E essa aqui é a mais barata. Tem uma outra avaliação de R$ 9.800.000. Então a gente também tem que entender, como munícipe cordeirense, onde é que está indo esse recurso. Um outro assunto que eu vou tocar aqui, eu vou até fazer uma pergunta, o vereador André Mion. Vereador, se o senhor tivesse um funcionário que durante um ano inteiro não faz aquilo que o senhor determina a ele, o que o senhor faria com esse funcionário? Bom, eu notificaria, advertiria e, se seguisse não cumprindo com a sua missão, eu exoneraria. Se for caso de servidor público, se for privado, mandaria embora. Então, eu fiz essa pergunta para ilustrar o que a gente tem passado aí, porque eu não sei se todos têm conhecimento, mas no contrato da empresa de varrição, da empresa de coleta de lixo, tem pintura de meio fio. Pintura de meio fio, essa empresa eu nunca vi fazer. Nunca vi. E nós continuamos pagando. E pior, ainda aditivamos o contrato em R$ 700.000 para fazer o que não deveria. Então, é muito oportuno dizer a gente paga menos. Não, eu quero o serviço bem feito. Não estou aqui preocupado se vai pagar menos, se vai pagar, tem que pagar o justo e serviço bem feito. Se está descrito no contrato, tem que fazer. Tem que fazer. Um outro assunto também que me trouxe a essa tribuna, um questionamento a nós vereadores. Eu, particularmente, nunca vi. Se algum vereador já viu, por favor, sinalize. Está escrito aqui no processo 661 da licitação de podas, que deveriam ter 2 caminhonetes à disposição da empresa. Eu nunca vi. Eu só vejo uma caminhonete à disposição dessa empresa. Eu nunca vi. Então, na verdade, a gente está pagando um valor. Será que está funcionando? Ou será que a gente está nesse problema aí, pagando e não resolvendo nada? Então, hoje, a gente tem um problema com a pintura dos meio-fios, porque, além de você ter esse problema da empresa não prestar, você contrata outra empresa para poder fazer como mais 936 metros quadrados de pintura de meio-fio através da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. Então, nós estamos chovendo no molhado. É porque o dinheiro deve estar sobrando muito, né, como a gente disse. E o vereador André Mion foi feliz demais na publicação dele no último final de semana, pontuando lá, colocando ponto a ponto aquilo que foi feito através da exposição lá, fonte a fonte, dinheiro que podia estar sendo usado para outras coisas. A exposição tem que acontecer, mas tem que ser autossustentável. Então, hoje, presidente, era isso que eu tinha para falar, esses 3 alertas. Quem tiver alguma resposta para mim, eu estou à disposição. E essa questão do laudo de avaliação, vereador, vai ser muito bem explicada, porque a gente tem muita coisa para esclarecer para os nossos funcionários do antigo Hospital Antônio Castro. Por favor. Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, colegas internautas que nos assistem. Agradeço o vereador Tiago pela parte. Estou de acordo
com Vossa Excelência, e pela cobrança, eu vou estar levando o conhecimento do prefeito, pedindo a base de governo também que nos ajude, sobre a empresa Lema Engenharia Avaliações. O prefeito não pode só se conter, se basear no que o TRT avaliou em 9 milhões de reais, até porque é um dinheiro público. E a empresa ela foi contratada não para avaliar as dívidas. Não quer dizer que, da forma com que a prefeitura vai comprar aquele prédio, a prefeitura, eu torço para que a prefeitura compre, vai dar para pagar as dívidas. Por isso, e o prédio foi penhorado, se eu não me engano, pela justiça para pagar as dívidas dos funcionários, nada mais justo. Por isso que eu venho batendo nessa casa aqui, já desde o meu primeiro mandato, que se faça ali dentro daquela instituição uma auditoria pública para que seja apurado o que deu causa ao problema. Porque a municipalidade, a filantropia, o prédio onde nasceu os nossos cordeirenses estão sendo perdidos, porque muitas causas ali, que é de conhecimento de Vossa Excelência, que foi julgado a revelia, pessoas que tinham para receber daquela instituição, tipo 20, 30 mil reais, hoje tem que receber 400, 500 mil. Tem que sim pagar o preço justo pelo prédio, avaliar, cotar 3, 4 preços, mas que não fique impune quem deu causa àquela situação. Então, eu propus o prefeito hoje, em reunião à tarde, ele falou que assim que for começar a discutir em relação ao prédio, ele vai fazer uma audiência pública com a população, para que a gente chegue num denominador comum. Mas nesse dia eu vou estar com o ofício aqui, se tiver algum vereador que queira assinar comigo, propondo a população, intimando o prefeito para que convoque uma empresa para que faça uma auditoria pública ali para ver o que deu causa àquela situação que chegou ao hospital. Porque não é justo a gente se perder um prédio, se porventura o município, a prefeitura tem recurso para comprar, eu acho que o interesse público é muito maior. Mas não é justo algumas pessoas, alguns profissionais ali que representaram o hospital deixaram de ir à audiência e a dívida de 30 mil virou 400, 500 mil reais. Essa parte que eu não acho justo. Mas parabéns pelas palavras do senhor, e se quiser encaminhar aqui, se a gente quiser puxar a fila, uma auditoria pública, a gente vai pedir ao prefeito, da mesma forma conforme ele contratou uma empresa para avaliar o valor do prédio, a gente também para investigar o que deu causa àquela situação ali. Sobre a empresa de lixo que o senhor falou, se o senhor está correto, coberto de razão, eu vou estar analisando, vamos estar avaliando e cobrando do prefeito essa situação aí sobre a pintura do meu filho. Obrigado pela parte, vereador. Presidente, só mais alguns segundos para concluir. Vereador Elielso, assim, eu tenho muita convicção de que a avaliação da empresa pode ser bem intencionada. Isso eu não estou questionando. O que eu estou dizendo também, e aí que Vossa Excelência foi até bem sucinto, a gente diz que a avaliação do prédio lá tem 4.714.000. É o que foi dito hoje pelo município e pelo executivo. E eu tenho outras 3 avaliações de mais de 9 milhões, do TRT, do TJ, da Justiça Federal. Então, na verdade, o que tem que ser feito, eu acho que nesse caso aí, é justamente o que o senhor falou, é o meu termo, é entender o que é, o quanto vale. Eu não estou dizendo aqui que tem que pagar todas as dívidas da filantropia, estou dizendo o seguinte, eu olho hoje para aqueles funcionários que ficaram sem receber. É lógico que o município tem condição, e a filantropia tem condição hoje, de negociar isso na justiça e ver o que pode ser feito por aqueles munícipes. O grande problema nosso é que, mais uma vez eu digo, a empresa que foi contratada pode ter notório saber, só que hoje, eu te garanto, se a gente fizer uma pesquisa no Rio de Janeiro, tem mais de 50 empresas que têm tanto notório saber e tanta capacidade técnica como essa. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova avaliação,
uma nova conversa e a gente vê o que está acontecendo. Não estou dizendo aqui que a empresa está errada ou que está certa. Estou dizendo o seguinte, a gente tem 3 instâncias da justiça dizendo que o valor é muito maior. Então, hoje, o que me trouxe essa tribuna é o espanto com relação a esse valor que foi anunciado. O que eu tinha para falar, presidente, obrigado e boa noite. Não, a parte, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente, os internautas nos ouvindo. Só para corrigir que no contrato realmente existe 2 caminhonetes, tá? Mas se a gente for ver ali, né, na planilha, são 2 códigos de carro, né? Sendo um código de hora trabalhada e o outro código de hora parada. Então depois eu queria que o vereador realmente, às vezes eu posso estar enganado, podia rever aí a forma que o senhor entendeu, né, que isso aí também pode acontecer. Não estou querendo dizer que isso esteja errado, mas para ver direitinho. E em tempo também nós temos que registrar que o contrato anterior ele não pagava corretamente, né, sendo pago de forma errada, e o número de horas trabalhadas, que hoje nós estamos vendo aí que está seguindo de forma correta. O senhor pode ver, não estou querendo aqui fazer defesa da empresa de lixo, mas pelo tempo que a gente tem mandato de vereador aqui, eu nunca quis entrar nessa discussão e hoje eu vejo o município caminhando de maneira bem melhor. Nós fomos secretários, nós estivemos lá e nós sabemos como é que funciona, né? O governo hoje atual, quando assumiu aí, assumiu com valor bem menor do que o que pagava na anterior, né? Mais ou menos, né, vereador? Mais ou menos. Mais ou menos, mas a gente não vamos entrar nessa discussão que a gente, quando está dentro do executivo, a gente pensa de uma forma, quando a gente está fora, a gente começa a enxergar de maneira diferente, igual o senhor está enxergando. Hoje o senhor está enxergando como vereador e não como um secretário fazendo parte do executivo. Mas nada contra as falas do senhor. É só para corrigir isso aí, né? Não estou dizendo que o senhor esteja errado, mas veja direitinho aí que tem nas suas falas aí, eu acho que houve um equívoco aí. Mas, tranquilo. Nesse caso, vereador, assim... Agradeço a palavra da tribuna do Rodrigo Romero, já encerrou o tempo, por favor, vou abrir a palavra para os outros vereadores, aí a gente continua a discussão, por gentileza. Então, algum vereador que queira fazer uso da palavra, à vontade, 5 minutos. A vereadora Jussara Barrada. Boa noite a todos, vereadores, munícipes presentes. Em relação ao hospital, eu só queria deixar claro que nós, munícipes de Cordeiro, estamos na insegurança de ter ou não o nosso hospital. E que isso se resolva o mais rápido possível, até porque, e quando eu digo nós, é porque eu trabalhei lá por 19 anos, todos os funcionários, os ex-funcionários do Hospital Antônio Castro, precisam receber seus direitos trabalhistas. Então, que essa situação se resolva. Eu acho que o prefeito poderia fazer uma reunião com nós, vereadores, para poder explanar de fato como que está essa situação, porque cada um aqui entende de um pouquinho e cada um entende de um jeito. E a gente tem que se entender, porque se for 4 milhões, a avaliação que o prefeito passou para a gente, tem as outras dívidas trabalhistas, tem que saber quem é que vai ser responsabilizado por isso. E é só para a gente não ficar vendendo uma coisa que de fato não é, só para a gente poder entender isso de fato. Então, eu pedi aqui ao prefeito que faça uma reunião com os vereadores o mais rápido possível, até mesmo antes de ter uma audiência pública, para que a gente possa entender a que pé que está essa situação. Boa noite, obrigada. Vereador Elielso Francinha. Vereador André Mignon, com a palavra. 5 minutos. Só queria dar uma parte em relação ao hospital. A questão realmente é muito mais complexa do que parece. Eu tive a oportunidade de ler a minuta do contrato proposta do Executivo ao Hospital Antônio Castro, pediram para que eu desse uma lida. Então, só vou dar umas informações aos senhores, que o valor da avaliação foi 4.700, mas para compor a dívida trabalhista entram aí 700 e pouco mil referente ao aluguel do prédio, para perfazer aí em torno dos 5 milhões e meio. E o processo e a minuta ela é extensa, tem outros itens que eu não posso me alongar aqui, 5 minutos não vai dar, mas entra ali a extinção do processo de 65 milhões que o Antônio Castro move contra a Prefeitura, e tem questões ali que estão em aberto em relação à Receita Federal, inclusive isso está sendo feito não só pelo token do antigo presidente, como pela Prefeitura também, eles iam investigar, porque não adianta.
também resolver pela metade. Então, é um assunto que tem que ser tratado como um todo. Então, eu vejo as coisas andando, só que realmente não pode, de repente, no finalzinho, se precipitar, né, e cometer um lapso. Então, assisto razão aí ao pronunciamento de todos os colegas e acho que realmente o prefeito podia fazer essa reunião aí com os vereadores e depois uma audiência pública. Mas a matéria está andando, está andando. Em breve eu acho que nós vamos conseguir resolver isso aí em prol dos servidores e principalmente do município de Cordeiro. Com a palavra ao vereador Elielso Francinha. Só para concluir, boa noite a todos, né? Colegas vereadores, mesa diretora, internauta que nos assiste. A prefeitura está sendo solidária em algumas dívidas do Hospital Antônio Castro. Por esse motivo, ela tem todo o direito de fazer uma auditoria pública. Eu venho batendo nisso já há 4 anos, eu não sei por que não há interesse por parte de alguns políticos, de algumas pessoas, porque infelizmente eu costumo dizer, onde a política entra, a politicagem entra, apodrece. E muitos de nós sabemos muitas coisas que houve ali dentro, infelizmente não tem como a gente provar, porque a gente não tem capacidade técnica para avaliar isso. Então não é justo o município de Cordeiro perder um prédio daquele que corre risco de perder, porque se for leilão, várias empresas podem participar, um prédio no centro de Cordeiro, e quem deu causa ao problema fica andando na rua rindo para a nossa cara aí. Muitas pessoas que tinham causa ali, que era um determinado valor, hoje o valor é 30, 40 vezes mais, e nada é feito. Então estou batendo em cima do prefeito, estou cobrando ele direto. O meu sonho, antes de eu encerrar esse mandato, é ter uma auditoria pública ali dentro daquele prédio e ver quem deu causa àquilo ali, que pague pelos seus erros, que seja penhorado os seus bens, se realmente houve dano ao erário público ali. Agora, não é justo a gente ir a leilão um prédio daquele, mais de 90 servidores ficar sem receber, e quem deu causa ao problema ficar rindo da nossa cara, andando para cima e para baixo aí. Então, eu conto com essa Casa de Leis. Infelizmente, quando eu fui presidente da Câmara, fizemos uma audiência pública aqui que ficou na história, que deu mais de 200 a 300 pessoas, mas o que eu venho batendo é uma auditoria pública, que é da mesma forma com que o prefeito contratou uma empresa para avaliar o prédio, tem que contratar uma empresa para fazer uma auditoria pública ali dentro daquele local. Já devolvi dinheiro que a gente guardou da Câmara aqui, com muita economia, era 30 mil reais para contratar a empresa, fizemos uma reunião com o Ministério Público, e estou provocando o Ministério Público mesmo. Também estou falando, eu tenho imunidade parlamentar, me proponho a me reunir com o Ministério Público, para que ele entre junto com a gente, para quem deu causa àquela situação onde ficou aqueles 90 servidores desempregados sem receber seus vencimentos, que pague pelos erros se realmente houve dano ao erário público. É isso que eu tinha para falar, presidente. Obrigado pela a parte dos 5 minutos. Palavra ao vereador Tiago Mito. Só para corroborar com as palavras do vereador Elielso Francinha, concordo plenamente com o senhor, acho que a gente tem que fazer realmente uma investigação profunda, e até por isso estou preparando a minuta da CPI, da abertura de CPI, porque onde tem dinheiro público, cabe a nós investigarmos. Estou preparando essa minuta com muita base, com muita cautela, para que a gente possa investigar ali afincamente. E outra coisa, se a gente tiver que chamar o GAP, tiver que chamar o Ministério Público para dentro dessa investigação, nós vamos chamar, porque eu acho que é muito importante a gente saber o que está acontecendo ali. O vereador está coberto de razão, acho que a gente tem muita coisa para saber daquele hospital, e só investigando é que a gente vai conseguir descobrir, vereador. Nós temos atas registradas na casa aqui de 2017, assinado pelo Ministério Público, por mim, presidente da Câmara, vereadora Jussara, Elizabeth Linhares e o vereador Fortuoso. E devolvemos por ofício à municipalidade. Claro que eu não podia exigir, mas devolvi, recomendando que fosse feito, e até hoje não foi feito por parte da municipalidade. Então,
o que eu defendo aqui é uma auditoria pública para ver o que deu causa àquela situação ali. Um abraço e obrigado aí, presidente. Muito fácil para você entender como que foi feito esse desmonte da unidade de saúde hospitalar aqui no município de Cordeiro. O advogado, o profissional que era para defender a unidade, ele provocou um dano irreversível. Pessoas que estavam no comando também provocaram uma situação que contraria a ética, a moral, principalmente a legislação vigente no nosso país. Isso tudo foi emaranhado, um imbróglio, e ninguém entende como que um ex-prefeito, o doutor Luciano Ramos Pinto, Batatinha, ele destruiu, simplesmente ele fechou a unidade, pegou o prédio, jogou os 100 funcionários na rua, os funcionários entraram contra ele na prefeitura, porque era o prefeito na época. E o rombo fica para a prefeitura, 30 milhões, só uma parte. Você ouviu aí o vereador André Mion falando sobre os aluguéis atrasados, mais de 700 mil reais. Então, vende o prédio, não vende o prédio, a prefeitura tem como comprar? Tem, mas o valor alto, 9 milhões, 4 milhões e 700, certamente você acompanhando tudo aqui no Painel Educa. Mas eu quero colocar um aplauso muito especial para o vereador hoje, Elielson Francinha. Um aplauso para você, Elielson. Um aplauso muito especial para você. Também para você, Thiago Romito. E isso tem que ter uma CPI mesmo para saber quem ocasionou esse dano ao horário público. Dinheiro público. Não tem culpado. Na hora de receber os salários, estão lá. A prefeitura paga em dia. Pá! Agora, na hora de executar e exercer um serviço de qualidade, aí tem esse rolo. É um rolo. Vai para lá o rolo, aí agora está atendido por Cantagalo, aí vem a empresa, aí como é que fica o atendimento, e a dívida fica para a prefeitura. Tem que ter uma CPI para dar realmente nome aos bois, né? Aqueles personagens que destruíram o Hospital Antônio Castro. Tem aí um profissional da área jurídica, mas é muito ruim, é péssimo, e ele certamente foi um dos causadores deste grande mal para o fechamento do hospital. Você vai acompanhar tudo, fica sentadinho aí na sua poltrona, você acompanhando tudo aqui no Painel Eduque, e eu coloco um parabéns muito especial para o vereador, na época era presidente da Câmara, Elielson Francinha, fez uma audiência pública, eu já coloquei no programa passado, você assistiu. A vice-prefeita Maria Helena, você vai fazer o hospital, não vai fechar isso aqui, não. Aí o doutor Luciano começa a falar, vou assinar. Assinou, mas fechou a unidade. E os funcionários ficaram sem receber o que é de direito. Então agora, Nova Friburgo, com o TRT, com o Tribunal Regional do Trabalho, tentando de alguma forma solucionar esse imbróglio, esse rolo ocasionado pelos esses malfeitores, esses covardes que estão sempre atuando aí, achando que são... O Elielson falou, fica rindo da cara de todo mundo aqui na cidade. Fica rindo como se nada acontecesse. Não, eu sou muito bom. Não, canalhas, covardes, né? Permitiram que vários trabalhadores ficassem sem receber os seus direitos trabalhistas. Permitiram. Você irá acompanhar tudo, eu prometo a você, uma palavra de honra que eu estou dando a você, telespectador do Painel Eduque. Você vai acompanhar tintim por tintim. E se me convocarem para ir lá na CPI, como jornalista e na época radialista,
eu dou meu depoimento, porque eu estava no veículo com a autoridade do Antônio Castro acompanhando as revelias, a bagunça que foi do profissional para provocar esse dano. Eu estava na porta do TRT, à época em Cantagalo, próximo à quadra lá. Então, isso ocasionou realmente um dano irreversível. E doutor Luciano agora, que eu não tenho responsabilidade, tem sim, tem. O anterior a ele, tem sim, deixou um rombo para doutor Luciano, foi um bolo. A massa foi a massa, vamos fazer um bolo, agora chegou no Código de Leonan, resolva, meu amigo, resolva, tá certo? Agora você tem que dar uma solução e vamos acompanhar o desfecho dessa história com essa CPI, né? Porque realmente há uma necessidade de abertura de uma auditoria para dar nomes às pessoas, às personagens que provocaram esse dano que realmente prejudicou e prejudica a população do município de Cordeiro. Na verdade, eu espero que o Elielson Francinha foi muito feliz na sua fala. O Ministério Público tem que estar junto nessa situação, tá certo? Porque, com certeza, nós temos que acompanhar os personagens que irão ser, né, detidos, presos, pô. Ou não vai, não tem nada. Não tem nada? Um rombo de 30 milhões para a Prefeitura de Cordeiro? Não, pode. Então vamos acompanhar esse momento muito especial do Antônio Castro, porque o prefeito Leonan está tentando agora solucionar com os vereadores, né? O André Mion também foi muito feliz na sua fala, quando ele fala que tem que solucionar. O André também conhece, foi secretário de Fazenda do ex-prefeito Batatinha, o Tiago, ex-secretário de Fazenda do Batatinha, o Hamilton Bitt era do lado de Batatinha, agora está do lado de Leonan, está acompanhando essas questões também quanto à empresa de lixo. Lá atrás pagava-se 400 mil, agora paga menos, tem essa situação também. Então nós vamos acompanhar todo esse imbróglio que nós estamos vivendo no município de Cordeiro, aqui no Painel Eduque. E se você quer tecer algum comentário, pode enviar o zap aí, ó, 999-061066. Estaremos colocando tudo para você aqui no Painel Eduque. Eu quero fazer uma ressalvazinha aqui. Eu vou a Santa Maria Madalena agora ouvir a Eliane Machado, porque aconteceu uma situação muito complicada em Santa Maria Madalena esta semana. É com você, Eliane. A ponte Madalena que caiu, TV Duque, Helênio, do Ribeirão em Madalena, tá bom? Você acompanhando agora as fotos e o vídeo com esse momento difícil em Santa Maria Madalena. Queremos agradecer ao empenho da Eliane Machado, uma pessoa que está realmente se dedicando a esse momento em Santa Maria Madalena. Um abraço muito especial também para o Paulão, a todos os amigos de Santa Maria Madalena, porque já tivemos lá o problema do caminhão de lixo, o problema também que o rapaz morreu, né? O caminhão de lixo lá, o rapaz morreu. Agora aí, ó, esse grave acidente em Santa Maria Madalena, na ponte, e que possamos contribuir de alguma forma para que você em Madalena também participe da nossa programação na internet, no Eduque Play, nos fins de semana, com todo o conteúdo. E você podendo mandar o seu zap pelo 999-061066. O zap está funcionando agora 100%. Tentaram mexer aqui, bababá, Tom deu um jeito. Então você pode participar da nossa programação com o conteúdo que desejar na Eduque Play. Eu quero agradecer muito o seu carinho, a sua atenção e um abraço muito especial para você de Nova Friburgo, que acompanha a programação da TV Eduque no canal do nosso querido Marquinhos Medeiros,
a TV do Povo. Um abraço muito especial para você. Sugestões de reportagens, envio de vídeos, comentários, participações, tudo isso e muito mais no nosso WhatsApp. 999-06-1066. TV Duque.